Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje estou aqui para deixar mais um vídeo para a sua meditação. Hoje eu vou responder aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de dar um like aí no vídeo para ajudar, e também clica na sineta para receber notificações de novos vídeos. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32, que diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Bom, então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Em primeiro lugar, o que é blasfemar? Blasfemar é insultar, principalmente insultar a divindade ou insultar a Deus. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é? Nesse capítulo, Jesus está no momento, ele acabou de curar um cego e mudo. E esse cego e mudo, ele era endemoniado. A Bíblia diz que ele estava possesso de um demônio. E no momento que Jesus expulsa aquele demônio, aquele homem que era cego passa a ver e também passa a falar. Ele foi restaurado totalmente a sua visão e a sua fala. E então o povo ficou maravilhado com aquele milagre. Mas a Bíblia diz que os fariseus que estavam ali, que eram homens religiosos da época, que acreditavam até no Messias que havia de vir. Mas como eles acreditavam que o Messias seria um guerreiro, um homem que viesse de posse de uma espada para ajudá-los a sair da ditadura ali de Roma na época, eles acreditavam nisso, que o Messias era um guerreiro. Eles não sabiam que o Messias era aquele que viria para salvar o pecador, para buscar e achar o que havia se perdido, aquele que não veio buscar os sãos, mas sim os doentes. Então eles não sabiam, então eles começam a implicar com Jesus. E quando Jesus expulsa aquele demônio, eles dizem: esse expulsa os demônios por Beelzebul. Então eles atribuíram a expulsão do demônio pelo próprio demônio. Então Jesus primeiro explica que Satanás não pode expulsar Satanás, senão ele vai dividir o reino dele. Então aquilo não poderia estar acontecendo. E depois ele diz que qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Jesus estava dizendo que não há perdão para o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando Jesus ascendeu ao céu, ele antes havia prometido o Consolador, que era o Espírito Santo, para ficar conosco na terra, com todo aquele que cresce. E a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e convencer que o homem é pecador e que ele precisa da salvação de Jesus Cristo. Através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem alcança a salvação. E então essa é a função do Espírito Santo. E quando o homem blasfema contra o Espírito Santo, ele começa a afastar-se do Espírito Santo.
Então a dificuldade para ele se convencer do pecado, para ele se convencer que necessita da salvação de Jesus Cristo, vai ficando cada vez mais longe. Nós podemos ver um exemplo na Bíblia, ali quando Jesus foi crucificado, havia 2 malfeitores, e um começou a blasfemar contra Jesus Cristo, e ele dizia: tu salvou os outros e nem pode te salvar? Salva-te a si mesmo e salva-te a nós também. E então o outro ladrão reconheceu que Jesus era o Salvador, que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, reconheceu que ele tinha outro reino que não era da terra. E ele diz assim para esse malfeitor, para esse ladrão: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque nossos feitos mereceram, mas esse nenhum mal fez. Então daí ele dirige a palavra a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquele momento ele mostrou a Deus, a Jesus Cristo, que ele acreditou no plano de Deus, acreditou que Cristo era o Salvador, que era o Messias, e que o reino dele não era da terra, que o reino dele era do céu. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos aproveitando aquela oportunidade, através do Espírito Santo, para ser salvo. E ele fala diretamente com Jesus Cristo, para lembrar dele quando estiver no seu reino e perdoá-lo. E então Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou aquele homem. Agora o outro, nós não sabemos, mas pelo que nós vemos, ele blasfemou, ele zombou de Jesus Cristo. Então eu creio que aquele homem não teve a salvação do outro. Agora, nós podemos ver isso hoje, nos nossos dias, pessoas que muitas vezes blasfemam contra a obra de Deus. E essas pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque se existe ali uma igreja, e nós sabemos que ali está sendo pregado o Evangelho, enfermos estão sendo curados, a palavra pregada, obras maravilhosas sendo feitas, e eu vou ali e digo que aquilo ali não está sendo feito por Deus, que aquilo é coisa do diabo. Quando eu falo assim, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, e então eu não terei perdão. Mas por que não terei perdão? Porque quanto mais a pessoa ofende o Espírito Santo, isso vai criando uma resistência dentro dela mesma. O seu coração vai endurecendo cada vez mais, e cada vez mais ele vai ficando afastado de Deus. Em Hebreus 6, fala sobre que é impossível para aqueles que uma vez conheceram o Evangelho, conheceram a palavra, participaram das coisas de Deus, e agora eles se apostataram da fé, e agora é impossível muitas vezes ele retornar, porque eles estão expondo novamente Cristo à vergonha, estão expondo de novo, estão crucificando Cristo novamente. Ali são os apóstatas, aqueles que praticam a apostasia, se afastam da fé, negam tudo aquilo que eles conheceram. Então esse é o blasfemador, esse comete apostasia contra Deus, contra a obra de Deus. Quando o homem blasfema contra a obra de Deus, automaticamente ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Muitas vezes ele pensa que está blasfemando contra o pastor da igreja, ou contra o líder daquela igreja, o ancião, ou o presbítero, ou o diácono, qualquer um que esteja na liderança de uma igreja. Quando ele fala contra aquela obra,
ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, muitas pessoas ficam preocupadas, achando que blasfemaram contra o Espírito Santo, quando muitas vezes ele se afastou da igreja, no momento de revolta, ele falou alguma palavra dura sobre Deus, sobre Jesus, ou sobre o próprio Espírito Santo. Essas pessoas ficam pensando às vezes que blasfemaram, mas não estão blasfemando. Essas pessoas, elas usaram a palavra forte, torpe, ofendendo o Espírito Santo, ou Jesus, ou Deus. Mas no momento que eles estão querendo saber se eles pecaram contra o Espírito Santo, se blasfemaram, eles já estão procurando perdão, já estão mostrando arrependimento. Então essas pessoas não pecaram contra o Espírito Santo. Quem peca contra o Espírito Santo, aqui Jesus explicou muito bem claro, é quem fala contra a obra de Deus e muitas vezes atribui a obra de Deus à obra do demônio. Quando se fala que é o demônio que está fazendo aquela obra através daquele pastor, através daquele homem de Deus, e aquela pessoa está fazendo a obra pelo Espírito Santo. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, agora, você que às vezes se desviou e falou besteira da obra, mas que depois se arrependeu e está voltando, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você está arrependido, é diferente. E Jesus disse que todo pecado será perdoado aos homens, qualquer um pecado. Só não vai ser perdoado aquele que peca para a morte espiritual, que é falado lá em João 5,16. João ali cita para nem orar para pessoas que pecaram para a morte, que é a morte espiritual, ele estava falando ali da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo faz a pessoa se afastar de Deus cada vez mais pela própria atitude dele. Ele chega a um ponto que ele não quer saber de mais nada de Deus. E muitas vezes esse homem foi cristão, participou das coisas de Deus, da obra de Deus, inclusive até muitas vezes fez a obra para Deus também, evangelizou, orou pelas pessoas, e agora ele se afasta e começa a falar besteira, dizendo que não acredita em mais nada daquilo, e começa a ofender os cristãos. Esse camarada começa a cada vez mais se afastar de Deus. E é por isso que Jesus diz que esse pecado não será perdoado, porque a própria pessoa, devido àquela atitude, ela vai se afastando de Deus cada vez mais, até ela não ter mais o Espírito Santo para convencê-la do pecado e dos seus erros e a trazê-la de volta. A própria pessoa está fazendo isso consigo mesmo. Então, espero que você tenha entendido. Eu agradeço por você ter ficado até aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Obrigado. Fica com Deus e que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Amém.